Fala pessoal, boa noite, seja bem-vindo ao 7º episódio do Marie Podcast. E você é o nosso convidado, está participando aqui. Meu nome é Thiago Neto, sou aqui idealizador junto com o meu amigo Everton Aros, vai se apresentar para vocês agora. Boa noite pessoal, seja bem-vindo aí ao nosso 7º episódio. É um prazer estar aqui com o Thiago, nosso parceiro. O Bruno hoje não está, minha esposa aqui nos bastidores, e nós com os nossos convidados do Mastermind, né, Thiago? Perfeito, e hoje nós temos a honra de convidar aqui o Gabriel e a Verônica. Gabriel, se apresente logo após a Verônica também, por favor. Tudo bem, pessoal? Boa noite, prazer, meu nome é Gabriel, tenho 25 anos, casado com a Verônica, pai de 2 princesinhas, e sou aqui fundador, né, e idealizador da Basic, Registro de Marcas e Patentes, né? Estamos aí para ajudar os empreendedores a proteger aquilo que há de mais importante, que é a sua marca. Boa noite, pessoal. Eu sou a Verônica, esposa do Gabriel, como ele se apresentou. Também sou cofundadora da Basic, Marcas e Patentes. E queria primeiramente agradecer ao convite do Everton, do Thiago, para a gente estar aqui hoje no podcast do Marie. É uma honra apresentar a nossa empresa e as ideias também sobre registro de marca, tudo para vocês. Maravilha, sejam muito bem-vindos. Pessoal, quero justificar que o Everton já falou. O nosso roster aqui, o Bruno, nosso sócio, não está hoje, mas tirou um dia de descanso aí, que ele descanse bastante, que no próximo ele já vai estar presente. Merecido, né? Um abraço para ele. Mandar um abraço para ele. Mandar um abraço para ele aqui, o Bruno, família, as crianças lá se divirtam, que isso é bom, né? É bom ter um momento de lazer, é bom ter um momento de descanso. Isso é importante na vida do empreendedor. Tem que recarregar a bateria, né? Senão... Maravilha. Pessoal, hoje nosso convidado muito importante, Everton, se não o mais importante na vida do empreendedor, assim que ele já inicia, né? Nosso convidado hoje, eles falam sobre marcas e patente, registro de marca, e eu quero já dar aqui a palavra para o Gabriel. Gabriel, fala para nós um pouco, né, por cima aí, sobre registro de marcas, o quão é importante isso na vida de um empreendedor. Com certeza. Hoje, o que é de mais importante é a marca. A gente fala sobre conquistar mercado, todo empreendedor tem o desejo de crescer, e hoje o que você leva e o que fica lembrado realmente é a sua marca. E a marca, ela só é sua se você registra ela no NPI, tá? Para quem não sabe, o NPI é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tá? Então, já quebrando, né? Já vou começar quebrando aquele mito inicial, né? Que, pô, eu tenho CNPJ, tenho meu nome fantasia, então eu já estou assegurado. Não. O CNPJ, ele é para fins tributários, né? Então, eu costumo brincar. O nome fantasia é um apelido, tá? Então, para ele ser seu, para ele realmente ser seu de uso exclusivo, você precisa registrar no NPI, tá? E quais são as vantagens do registro? Você vai garantir aí, tá? O nome da sua empresa. Então, esse nome ele vai ser seu. Ninguém vai poder utilizar um nome nem igual e nem parecido dentro da classe mercadológica que você atua, tá? E com isso você evita que você tenha o seu nome roubado, né? Que você tenha todo o investimento que você fez, todo o tempo, toda a dedicação, todo o amor que você colocou ali, né? Que tudo aquilo vá por água abaixo, né? E você evita plágio também, porque é o que eu sempre falo para o empreendedor. Pô, você tá ali se dedicando, já pensou que o seu cliente pode estar comprando do seu concorrente achando que está comprando de você? Pô, Gabriel, como assim? Pô, se você tem ali a sua empresa ali, você vende pizza, por exemplo. Já pensou que pode ter uma pizzaria em algum lugar aí usando um nome muito parecido com a sua, e talvez alguém tá pedindo pizza de lá através do seu marketing, achando que tá comendo a sua pizza. Então, assim, registro de marca, ele é fundamental para quem realmente se importa em crescer, para quem realmente quer conquistar mercado, saiba que
a única maneira de você blindar todo o seu investimento é registrando a marca. Acho que ficou claro aí, né? Top. Então, Verônica, a marca não é só logo. Não é só logo. Não é só o arroba do Instagram. Não, o arroba do Instagram não protege, o arroba do Instagram é interessante e tudo, mas o que faz a marca ser sua, de fato, é ter o registro de marca no INPI. E até mesmo complementando o que o Gabriel começou a falar, muita gente acha que marca é marca de cosmético, marca de alimentos, mas não, marca é tudo que é um negócio. Então, desde o food truck que tem na esquina, o salão de beleza, um projeto seu, porque muita gente pensa que para registrar a marca precisa de abrir um CNPJ, mas desde a ideia inicial, quando você está fazendo o planejamento da sua empresa, o registro de marca pode ser feito já no CPF. Então, toda ideia é importante e todo mundo começa pequeno. Sim. Porque muita gente pensa assim, eu vou começar aqui, depois eu faço, ninguém vai me ver, só que o seu concorrente está te vendo e as grandes empresas têm uma empresa de registro de marca para monitorar todo mundo que está nascendo ali. Então, é muito importante para todo empreendedor e não só para marcas. Absolutamente tudo precisa de registro de marca. Então, Gabriel, Verônica, vou dar até um exemplo da nossa loja, claro. Que as pessoas, quando vai abrir alguma empresa, se preocupa na identidade visual, no logo, investe, você sabe quanto que fica caro uma fachada, e esquece que o principal, a base do tudo é o registro, porque ele gasta lá 10, 20 mil só de fachada, depois a outra empresa já tem registrado o nome, ele precisa mudar isso, né? Então, eu vou dar um exemplo meu da minha esposa, a gente não, quando abrimos a loja, preocupamos em fazer um logo legal, sim, investimos na fachada e deixamos. Quando criou o nome, aí começou, vamos ter que registrar a marca. Imagina a gente perder essa marca, já está conhecido aqui na cidade. Então, e quando foi lá procurar, lá deu entrada, falaram que já tinha algumas pessoas já colocando isso aí, Marie, lá na... Aí, graças a Deus, deu certo, nós estávamos na frente. Então, fica um conselho para vocês que estão começando, a base de tudo é já registrar a marca. Porque, às vezes, fica tarde demais, né? Você deu o seu exemplo, ainda bem que deu certo, sim. Mas às vezes fica tarde demais, né? E como você bem colocou, você está investindo ali. Fachada é investimento, identidade visual é investimento, cartão de visita é investimento e a conquista do seu público também é um investimento, porque você já conseguiu ali ser consolidado, o pessoal já te conhece. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. A gente sempre tem que pensar como consumidor. Você tá ali passando, você vê que tem uma loja. No outro dia você passa e tá com outro nome. Na sua cabeça fala, alguma coisa deu. Se o cara trocou nome, alguma coisa de errado ele tá fazendo. Então não passa uma imagem boa pro cliente. Então até para você se recolocar no mercado é mais difícil. Então façam esse investimento, pessoal. Protejam a marca de vocês para que tudo que vocês pensarem em questão de investimento, em questão de impacto ao público, né, que isso esteja assegurado. Gabriel, e qual que é a diferença? Ou se dá para ligar isso, né? No meu pensamento, sim, mas qual que é a diferença entre o brand e o registro e a marca? Vocês já chegaram a falar isso com os clientes sobre o brand da marca e até para ele criar um brand em cima disso? O brand é a gestão inteligente da marca. Então, quando o cliente pensa em branding, ele pensa em muita coisa. Eu costumo dizer que o branding ele é a humanização da sua marca. Então, você vai passar valores, você vai realmente ali passar uma cara para aquela empresa, você vai buscar, de repente, um nicho específico, você vai ali tentar se conectar com o consumidor. E se a gente pegar aí todas as marcas que investiram em branding, elas tiveram sucesso. Sucesso a ponto de, por exemplo, você vai comprar você vai se barbear. Muitas vezes você fala, vou comprar uma Gillette. Mas Gillette é uma marca. Não é... a marca Gillette, ela é uma marca registrada. Então, o produto não chama Gillette, mas todo mundo chama Gillette, porque o branding foi tão forte que a marca virou o produto.
E isso acontece com cotonete, isso acontece com band-aid. Nutella. E você já chegou a passar para o seu cliente a importância dele pensar no brand junto com a marca dele? Sim, porque na verdade o branding é o fortalecimento da marca. E o principal ali, o pontapé inicial é o registro. Então não adianta você fazer branding sem pensar no registro da sua marca. Na verdade, pelo que eu entendi, se o cara fizer um brand forte, a marca pegar nome e ele não tiver registrado, não adianta nada. Você tá ali como se você estivesse nadando sem colete ali. Se cansar, acabou. Gabriel, tipo assim, o cara pegou, investiu lá, tem a loja, já tá famoso. Certo. E de repente outra pessoa viu que ele não tem um registro, vai e registra. Se ele querer a própria marca, ele tem que comprar a própria marca dele. Ele quer manter o mesmo Como visual, funciona assim? a identidade visual. Dentro do NPI, né, a gente tem uma lei, né, na verdade a lei de propriedade intelectual, né, que é a marca de quem a registra primeiro. Sim. Então, assim, se você tem sua empresa há 5, 10 anos, eu vou lá, eu faço o registro, o meu registro é concedido. Cara, a lei é clara. Então, assim, você pode tentar brigar na justiça, algo do tipo, mas assim, registrou. Você vai correr esse risco? Tipo, pra que você vai correr esse risco de perder a sua marca por causa de um registro? Uhum. Entendeu? Então, assim, o que a gente passa sempre o registro, ele não é um gasto, porque a gente sabe, empreender não é fácil, Sim. Tem muita coisa, mas existem coisas que são gasto. E existem coisas que são investimento. Gasto é aquilo que a gente pode controlar, é aquilo que a gente pode cortar. Investimento é aquilo que você faz esperando um retorno. Então, o registro da marca ele é investimento. Então, você vai fazer para que você assegure que você vai ter ali por pelo menos 10 anos o direito de uso daquele nome. E se de repente você bombar, se de repente você quiser abrir franquia, no seu caso mesmo, se você quiser franquear, o primeiro passo você já fez, Sim. que foi o registro. Uhum. Porque você franquear sem registro, né? Na verdade, se você pegar um bom advogado, ele nem vai te aconselhar que você faça essa franquia sem o registro. Mas se você der o azar de não pegar um bom profissional, ele vai deixar você abrir a franquia ali e depois você vai ter que arcar com todo o prejuízo caso aconteça. Como foi o caso da Sodier, que a Sodier, ela chamava Sensações e ela abriu franquia, vendeu 70 lojas, se eu não me engano, e depois ela foi notificada e ela teve que arcar com a troca de fachada de 70 lojas. Que aí veio ser Sodier. Que aí veio a ser Sodier. Só que assim, como ela já Por tinha sinal, franqueado... o nome é melhor, né? Sim. Aí eu fiquei, Mais memorável. eu fiquei sabendo, com medo, ela colocou em toda a categoria o registro dela, né? Então, mas aí é o que eu falo, né? Depois que você foi mordido, aí... Já tava... Já foi mas tarde. assim, é o certo, né? Então, assim, é o que a gente também sempre fala. Toda vez que a gente vai fazer o registro de um cliente, a gente faz o diagnóstico da marca dele. Porque hoje, dentro do NPI, existem classes mercadológicas. E dependendo da sua marca, daquilo que você faz, dependendo do que você atua, você se enquadra em mais de uma classe. Então, a gente faz o diagnóstico completo para que você faça a proteção completa. Por quê? É o que eu brinco. Você vai fazer o seguro do seu carro. Você tem a opção de fazer só para furto, só para colisão. Aí você faz só para colisão, aí seu carro é furtado. Mas, exemplo, minha empresa de transporte. Se eu registrar ela vai estar numa categoria. Numa categoria. Aí o Se existir uma outra empresa com o mesmo nome de BGS, só que em outra categoria. O mercado. Aí quando o cara não consegue registrar. O que a gente vai... O que é avaliado? É avaliado dentro do NPI confusão ao consumidor. Então, assim, se tiver uma outra empresa que presta um serviço de transportes com um nome igual ou muito parecido com o seu, isso vai causar confusão ao consumidor. Agora, o cara vende piso. Não tem... Não causa conflito, não vai né? causar uma confusão ao consumidor final, entendeu? Então, assim, isso que é avaliado dentro do NPI. O agente que vai avaliar o seu pedido, ele vai avaliar se aquilo vai gerar ou não confusão ao consumidor final. Então, a gente sempre avalia dentro da sua classe de atuação. Ah, Gabriel, mas tem uma cafeteria que tem um nome lá de BGS Cafeteria. Mas
não vai causar confusão ao consumidor final, entendeu? Então, a proteção, ela é feita dentro da sua classe mercadológica. Agora, é claro, a gente tem aí as marcas de alto renome que fazem a proteção completa. Então, você vai pegar, por exemplo, a Apple. Você vai ver que Sim. eles têm todas as classes que muitas vezes eles nem fornecem aquele tipo de O cara vai serviço, copiar o nome, né? mas eles colocam lá, entendeu? Você acha que isso deveria ser uma lei? Tipo assim, você acha que seria melhor se fosse uma lei? Que daí você vai abrir o CNPJ. Então, eu tenho o CNPJ, mas se eu não tivesse, no meu caso, se eu não tivesse inscrição estadual, eu não consigo operar. Que é obrigatório que eu tenha. E aí é obrigatório que eu tenha algumas outras coisas para que eu tenha a inscrição estadual. Você acha que isso ia melhorar assim a vida do consumidor? Porque ele, como ele não tem a obrigação de ter o registro, ele fala, cara, eu vou deixar para depois. Deixa pra depois. E aí o depois, normalmente azeda, né? Você acha que isso ia mudar bastante o jogo? Eu acredito que sim, mas é como eu falo, né, com a Verônica. Empreender, todo mundo começa como empreendedor, né? E aí depois vira a chave para empresário. O empreendedor que está começando ali, está com seu negócio pequenininho, às vezes ainda está como segunda renda, esse daí, a gente entende que ele ainda tem que dar esse primeiro passo, virar essa chave de empreendedor para empresário. Mas o empresário, ele tem que entender que, não é obrigatório, mas todo o seu suor, todo o seu esforço, todo o seu investimento está em volta da sua marca. O que fica é a marca, o que o cliente vai lembrar é a marca, o que vai impactar é a marca. Se o cliente for no seu estabelecimento, comeu ali um bolo, adorou. Ele vai recomendar sua marca, ele vai recomendar a sua empresa. Então, assim, o impacto que você gera no seu cliente, ele conta muito, né? E é o que eu falo. O sonho de todo empreendedor é fidelizar os clientes. Porque você vender para um cliente novo todo dia, ok, mas você conseguir ali fidelizar e fazer com que aqueles seus clientes comprem de você sempre, significa que você conseguiu gerar um impacto naquela pessoa. Então, o registro de marca, ele vai garantir que você consiga trilhar esse caminho de maneira mais tranquila, para que você não tenha um empecilho lá na frente por ter deixado de registrar. Mas também respondendo à pergunta do Thiago, eu acho que a gente está caminhando para uma maior conscientização do empreendedor aqui no Brasil. Sim. Tanto que o registro de marca, até 2020, mais ou menos, estava demorando o processo inteiro, em média 6, 8 meses, 8 meses, né? Agora, depois da pandemia, como teve um boom, muita gente foi mandada embora, muita gente virou empreendedor, né? Então, o processo está demorando de 18 até 24 meses, por conta de, semanalmente, muitas marcas darem entrada dos seus nomes, né? E até mesmo hoje em dia, por exemplo, no Mercado Livre, né? Para você ser uma loja oficial lá dentro, você precisa ter o pedido de registro de marca, pelo menos, iniciado. E você sabe, quando um começa, os outros seguem. Então, o Mercado Livre fez, e eu acredito que está caminhando para todos os outros e-commerces também começarem a fazer essa exigência. Perfeito. O Gabriel falou, e eu vou tentar trazer um exemplo aqui na prática, Gabriel. Quando eu e minha esposa vai no mercado, você não escuta falando assim, Everton, a Marina. Não, fala, Maria, oi Maria, fala isso, oi Maria, onde que a gente passa? Só lembra da empresa, lembra da marca. Não lembro nem do nosso nome, né, amor? Maria. Às vezes chama no WhatsApp, Maria. Vai no mercado, vai em qualquer lugar, o povo, Maria, eu tô andando no mercado assim, Maria. Maria lá. Verdade, então, a marca Pensando nisso que o Everton tá falando, é uma percepção de valor, né? Sim, com certeza. Qual é essa percepção? Qual uma forma do empreendedor entender que registrar a marca vai trazer uma percepção de valor para a empresa dele? Que ele possa destacar isso, sabe? Porque às vezes a pessoa... acho que até estava comentando hoje no grupo nosso Mastermind, lá, quem não participa, já vou convidar para participar do Mastermind do Marie. Gente, é sensacional. A gente vai trazer muito conteúdo. A gente tá perdendo, cara. E, tá gente, perdendo. De verdade. É um valor, assim, simbólico
pela quantidade de ideias, pelo conteúdo que tá sendo disseminado lá. Vale muito, muito a pena. Então, garanto que Só vocês começou, né? Só começou. tá começando, Só né? começou. Eu vou cobrar a gente só tá galera no dos esquenta ainda, dá PDF. tempo. Tiago, lembrando, né? Fechando com a gente, com uma condição especial até o final desse mês. Depois a gente não sabe quando vai abrir, talvez só ano que vem. Gente, né? olha só. Nosso Mastermind 997. Você pode participar do nosso podcast, que é sensacional. Para sua marca ser fortalecida nas redes sociais. Você vai participar dos nossos 3 eventos que vai ter esse ano ainda. Sem contar o mais importante, o conteúdo. E assim, a gente só tá começando, Verônica. Eu só comecei a distribuir um pouquinho de conteúdo, o Everton deu uma olhada, o Bruno A também. gente tá ansioso. Então, Vai assim, muita tudo que a gente coisa. vai compartilhar é aquilo que a gente pratica. Com certeza. É aquilo que a gente fez durante anos. É aquilo que a gente fez a gente faturar muito ano passado. Uhum. Então, acho que isso não muda. E assim, ó, ontem eu estava em um evento, o Gabriel, e tinha uma mulher que ela estava lá e ela tinha marcas e patentes. Aham. Cara, foi sensacional. Porque fizeram umas perguntas assim para ela, sabe, muito pertinente mesmo. Aham. Assim. E aí eu falei, cara, olha a importância de você ter uma marca, olha a importância de você gerar uma percepção de valor. E aí, voltando à minha pergunta, como que o empreendedor, como que o empresário, eu pergunto até por mim, Uhum. aquele símbolo do R é de marca registrada? De marca registrada. Pronto, já respondeu algumas coisas aqui. Qual que é a autoridade que traz ele levar aquele símbolo na marca dele? Bom, além de você conseguir passar maior credibilidade para o cliente final, tá? Quando a gente fala de atender ao cliente final, né? A gente também está falando muito de confiança. E quando você vai impactar, quando você vai atrair novos clientes, é uma troca de confiança. O cliente ele tem que sentir confiança no seu negócio. E ter a marca registrada, tá? Você vai passar mais autoridade para o seu cliente. Para você que busca investimento, para você que busca, de repente, algum investidor, algum sócio, você tendo a marca registrada, tá? Pessoas vão ter interesse no seu negócio, tá? Ninguém vai colocar o dinheiro, ninguém vai te auxiliar, seja com sócio investidor, ou para quem aí tá pensando numa startup da vida, que hoje tem surgido muitas, né? Ninguém vai colocar o dinheiro em algo que ele não tá seguro daquilo, tá? E, gente, o registro da marca, ele é válido por 10 anos, tá? Então, você fez ali o registro sendo aprovado, você tem 10 anos de direito de uso exclusivo, tá? Podendo ser renovado posteriormente. Então, assim, marca registrada, ela vai passar mais confiança para o seu consumidor final, tá? Ela vai conseguir trazer para você mais segurança para você conseguir atuar até nos marketplaces, como foi passado, e ela vai trazer para você também, tá? Segurança contra plágio. Então, pô, Gabriel, tem uma marca muito parecida com a minha, eu tô com medo, de repente, de eles fizeram alguma coisa errada e sobrar para mim. Você, com registro, você consegue exigir que essas empresas mudem o nome, tá? Você consegue derrubar contas na rede social, você consegue travar sites. Então, você consegue fazer tudo isso com a sua marca registrada, tá? Então, assim, realmente, a marca registrada, ela vai te trazer muitos Sim. diferenciais dentro do mercado. Legal. Então, por exemplo, você está construindo ali a sua empresa. Pô, você com a marca registrada, você consegue ali dominar a sua área, não deixar que ninguém com nome muito parecido do seu entre no mercado. Porque o consumidor final, ele às vezes cai muito nessa confusão. De às vezes comprar de um achando que está comprando de outro. A gente tem que lembrar que muitas vezes o consumidor final, ele é leigo. Então, pô, ele viu Não se preocupa com isso, né? né? Ele viu ali sua propaganda, viu ali, achou que comprou de você, acha que está contratando o seu serviço. Então, assim, é muito importante para a sua reputação também. Que Deus o livre, alguém compra de uma transportadora com nome parecido à sua, a pessoa não é idônea, muitas vezes pode respingar na reputação da sua empresa. Um reclame aqui, algo do tipo. Mas sabe o que acontece? Depois eu vou até passar aqui a bola pro Everton.
Tô dando risada porque a BGS, ela não tem patente, tá? Ela não tá a BGS. A BGS não tá entregando ouro aqui. Né? Agora. A BGS, ela não tem registro. Mas, assim, ó, eu vou falar isso por mim, tá? Claro. Sabe por que o empreendedor, às vezes não se preocupa com isso? Eu acho que o Everton vai até concordar nisso, por mais que ele já começou, mas é porque a gente conquista os clientes. E aí você fala direto com o diretor, no meu caso, falo direto com o diretor, direto com gerentes de embarcadores grandes do Brasil hoje. E, cara, é a última coisa que a gente vai se preocupar. Sim, isso é verdade. Infelizmente, é a última coisa. E eu sei que eu tô correndo um risco gravíssimo. Por quê? Minha empresa atende empresas grandes no Brasil. Sim, E se surge um cara do nada e põe o mesmo nome, tudo bem, é o que eu quero dizer, né? Às vezes eu tenho contato com às vezes não, eu tenho contato com a diretoria, com a empresa, às vezes eu não me preocupo com isso. Pula etapas, né? Vamos dizer. Eu pulei aquela etapa ali, eu tô levando um puxão de orelha aqui, né? Mas assim, você que é empreendedor, não deixa isso acontecer. É a base de tudo, né? Porque às vezes o cara, assim, cada negócio é um negócio. Exato. O meu negócio é diferente. Não que eu não precise do registro. Eu preciso. Mas quem tem um comércio, quem tem uma loja, quem tem uma empresa diferente e que tá muito fácil disso ser clonado. Hoje no digital, não todo dá pra mundo ficar. tem acesso a tudo, todo mundo te vê, né? E o que muito empreendedor esquece é que todo mundo que é grande, toda marca que é grande, já foi pequena. A diferença é que eles acreditaram na sua marca desde o início, então eles fizeram o registro da marca, fizeram todos os investimentos necessários e cresceram, né? E um exemplo disso mesmo é a Quem Disse Berenice, né? É uma marca, uma submarca do grupo da Boticário que ela começou para democratizar o uso da maquiagem no Brasil, né? Porém, a marca cresceu tanto que hoje ela é símbolo entre os jovens e as mulheres, é referência em tudo que é novidade no mercado. E também, um exemplo assim, aqui também brasileiro, né? O Spoleto, sabe? Aquele restaurante de shopping. Ele começou vendendo massas, era uma empresa pequena, funcionava em casa mesmo. E eles franquearam, eles cresceram, eles registraram a marca. E hoje em dia, em todo shopping que você vai, tem um Spoleto, né? E inclusive, a gente está batendo muito nessa tecla, mas influencer, podcast, tudo isso, gente, também pode ser registrado e deve ser registrado, tá? Isso. Hoje acho que a Verônica respondeu uma pergunta que eu ia fazer. E eu acho que é a mais importante. Uma das mais importantes. Ela já respondeu antes de eu perguntar. Depois disso, eu vou passar para o Everton. As pessoas não acreditam quando elas abrem o negócio. Exato. Elas abrem o negócio, põem um nome e o nome vai mudando. Isso acontece. A BGS mudou muito. Assim, não o nome, mas o logo mudou algumas coisas. O nome permaneceu até hoje. Mas as pessoas criam as empresas e só que elas não confiam, elas não acreditam que vão chegar. Que a empresa pode chegar lá em cima, em um nível maior, e ela fala, cara, pra que eu vou registrar a marca agora? Só que ela não sabe o dia de amanhã, ela não sabe. No caso da Maria, que a Maria começou pequena e hoje está grande, todo mundo conhece a Maria. Sim, foi nesse sentido mesmo, Thiago. A gente começou a ficar conhecido do nada, um dia no Instagram, o povo mesmo, né, começou a mandar. A pessoa tava usando o mesmo logo, Gabriel, usando o mesmo logo. Vai gerar até o mesmo logo, olha lá o nosso Marie, a pessoa colocou Maria Confeitaria, usando o mesmo logo. Então, aí a gente já estava pronta para poder, opa. A hora que deu o andamento, tem um momento certo que seja a própria empresa que presta serviço, vocês já entram em contato, né? Exato. Falei, tá aqui, mandei o link do Instagram, falei, pode deixar, a gente entra em contato. Tá certo. E acabou. Imagina, chato, você tem todo esse trabalho, pagou um design, né, desenvolveu o seu logo, para depois você perde. Deus me livre. E é interessante porque a gente pode fazer o registro de marca tanto com o logotipo e o nome, mas também tem gente que está começando a ideia, não tem nem logotipo, nem nada. Só vai o nome. Só vai o nome, que seria o nome nativo. E depois consegue... depois a gente consegue. Poxa, que legal isso que você trouxe. Eu consigo registrar o nome e o logotipo? Isso, para fazer a proteção. Mas são 2 registros ou é um registro? Um registro só. Hoje, dentro do NPI, né, a gente tem, falando agora um pouco mais de parte técnica, a gente tem o pedido nominativo e a gente tem o pedido misto e a gente tem também o figurativo. Então, nominativo é o nome.
né? O nome já diz. Sim. Misto, nome mais logo. E o figurativo é só a logo. Por quê? Tem muitos empreendedores que eles começam, que é o certo, já tem a ideia do nome, então a gente já protege o nome. Depois, quando eles já tiverem com um logo um pouco mais desenvolvido, já tiverem ali com a identidade visual que é que eles querem mesmo dar continuidade no negócio, aí a gente faz um outro registro com a logo. Mas tem a opção, para quem já tem nome e logo pronto, a gente conseguir dar entrada no mesmo registro com o nome e com o logo. O importante é registrar. Então, a gente consegue ali, consegue fazer dessa maneira. Gabriel, tá? o meu processo, que já está na fase final, né? Certo. Eu ganho algum documento, alguma Sim, coisa quando sim. finaliza? Como funciona, tá? Finalizou o processo, o NPI ele vai deferir o seu processo. Então, ele vai falar, olha, essa marca ela pode ser registrada. Aí ele vai te passar o boleto para você pagar. Pagando esse boleto, vai ser emitido o seu certificado de registro, tá? Esse certificado de registro, ele é o documento, tá? Mas assim, dentro do sistema do NPI, a sua marca já vai constar como marca registrada. Então, você vai ter o certificado mas também no sistema do NPI, a sua marca já vai constar como marca registrada. Lembrando que o registro é válido por 10 anos, então nesse documento já vai sair ali a data de validade, ali o prazo final, entendi. tudo certinho. E dentro do sistema do NPI também vão constar essas informações para que você possa consultar também. Por que é feito dessa maneira? Porque como são 10 anos, a chance da pessoa perder o documento é muito grande. Então, o que vale é o sistema do NPI. Então, se você precisar entrar com uma ação contra alguém, o que vai ser levado em consideração é o sistema do NPI. Então, eles vão pegar um print lá da sua marca dentro do sistema do NPI, que vai constar como registrada para poder utilizar na ação, tá? Mas você, respondendo a pergunta, você ganha, sim, um certificado. Ansioso. E aqui, até falando da nossa assessoria, né? Cada empresa trabalha de uma forma, né? Mas como a gente está na era já do digital, além da gente entregar no final do processo o certificado enquadrado bonitinho num quadro para você, né? Como empreendedor, você que tem loja, né? De confeitaria, é legal expor lá, né? Deixar pendurado esse quadro. Na era do digital, a gente também tem uma nuvem, né? Sim. Então, a gente sobe esse documento na nuvem para você ter acesso muito quando bom. quiser. Legal. Perfeito. Assim, uma pergunta mais curiosa, tá? Fique à vontade. Porque eu até comentei no Mastermind que a gente precisa despertar alguns desejos nos nossos clientes. Com certeza. Tá? Isso é um primórdio. Principal. Uhum. Tá? Não tem como o cliente me achar se eu não despertar desejo nele. Exato. Eu sei que a Basic hoje é marca, registro de marcas, né? Exato. Vocês pensam unir isso com algo que venha acrescentar alguma coisa a mais para os empreendedores, tipo alguma coisa voltada para o marketing junto com o registro, para que você, na hora do marketing, ele já engloba no sentido de posicionamento. De início... Até falando de brand, né, que a gente já comentou já. De início, a gente está mais focado na área de propriedade intelectual mesmo, né? Então, a gente começou com marcas e patentes, né? E agora a gente vai, já dando um spoiler, né? A gente vai adicionar também tanto o registro de marca internacional, quanto também registro de software. Então, a gente vai se especializar mais nessa área de propriedade intelectual, tá? Que é o que abrange toda essa parte de marcas, patentes, né? Então, a gente vai se especializar nessa área. Mas a Verônica, ela também tem ali em paralelo, ela é designer, então, assim, a gente acaba, às vezes, ajudando o cliente, por exemplo, às vezes o cliente chega pra gente, pô, Gabriel, eu tenho o nome, mas eu não tenho o logo. Entendi. A minha pergunta foi até meio provocativa, porque eu cheguei, você estava conversando, ela falou alguma coisa de design, tem alguma coisa ali. Não, a gente não oferece esse serviço, porque o nosso intuito não é só fazer o design. Mas, assim, quando o cliente procura a gente, às vezes ele precisa ou de uma repaginada ou precisa desenvolver. A Verônica desenvolve, mas nós também temos parceiros que a gente... E aí, nessa de provocar, eu gosto, tá? Não esquenta não, o Everton sabe, eu gosto de ficar provocando. Não tem problema não. Você acha que se você trouxesse esse know-how que você tem na parte de design, e isso aqui é estratégia, tá, gente? Sim,
Estratégia, porque a gente usa algumas no mercado Sim. e funciona. Trazer o know-how do design e, pô, você tá criando o design pro cara, fala, cara, é o seguinte, ó, tá criado aqui, só que se você não registrar, você pode perder. Na verdade, hoje, quando a gente tava vindo pra cá, eu tava até quieta no carro, eu tava digitando um negócio no celular. Eu tava com umas ideias meio assim, pra depois já conversar com o Gabriel. Olha, eu culpa nisso, hein? Mas a gente tem que tentar. Porque eu já comentei algumas vezes com o Gabriel de talvez ser interessante, né? Unir a parte de registro de marca e design, e também criação de marca, branding. Porque, na Naming, verdade, né? A gente que seria a criação do nome mesmo, porque que também legal. tem pessoas que oferecem esse serviço. Então, além de querer expandir a Basic e não ser mais só registro de marca, virar a Basic propriedade intelectual, então focado em tudo que o Gabriel falou, patente, registro de marca internacional, software. Criar em paralelo também, porque o empreendedor é assim, né? Começa a empreender uma coisa, já vem outras ideias e vai investindo, né? Não sei se poderia ser uma agência, mas fazer igual você falou. Eu perguntei porque teve um comentário desse ontem e nós estávamos ali uns 100 empresários. Uhum. Cara, são 100 empresários. Muita coisa. Não é pouco. E algumas das sugestões foram essas. E eu fiquei pensando, falei, poxa, eu vou levar pro meu time. Por quê? Tá certo. Uhum. A gente está andando com gente acima de nós, Uhum. ou no mesmo patamar, e vocês estão vindo com a gente também, por que não compartilhar isso? Com certeza. Porque se é uma visão que já está lá, Uhum. por que não ter essa visão aqui? Exato. Né? Sim, tem uma procura grande, né? Dentro do nosso grupo mesmo, né, Thiago? Eu acho que fica até... assim, tá, gente? Eu acho que é uma coisa legal, porque eu tenho uma briga com o logo, às vezes eu mando para alguém, e aí o cara não faz do jeito que eu gosto, eu mesmo vou lá e faço. E aí eu gostei, eu deixo o meu. Mas se eu tenho alguém, isso é fato, tá? Se eu tenho alguém que faz o meu logo, faz toda a parte visual do meu negócio, e essa pessoa, com todo o cuidado, me oferece o registro ali dentro, e eu vejo que o serviço é bom, Fica muito mais fácil de... cara, eu acho que isso traz um pertencimento, sabe? Uhum. Pô, é a minha marca, eu não vou deixar isso aqui escapar. Sim, com certeza. Diferente depois do cara já criou, né? Sim, Que aí o cara já criou, já tá A rodando, ideia quando tá nascendo ali fica muito mais... bilionário ali, muito cara, mais. não, né? E quanto menos dor de cabeça, né, Thiago? Melhor é pro empreendedor. Ele não quer ficar cotando em várias empresas. Era Então, isso se que eu ia Ali comentar. matar todo o problema dele... Olha só, hein? Depois vocês vão me pagar essa mentoria gratuita, tá? A gente já tá no Master. Verdade. Tá vendo? Já pagaram, já. Não, mas eu comento isso com o Gabriel, que pelo menos assim, na minha cabeça como empreendedora, eu penso que se eu puder fazer tudo uma em um empresa- lugar só, em uma empresa só, dos serviços que façam sentido, lógico, Sim. né? Eu faço só como empresa do que ficar procurando 1, 2, 3 empresas diferentes, sabe? Sim. Menos dor de Então, cabeça. por isso que foi uma ideia que eu tive, né? Lógico que a gente tem que desenvolver, pensar melhor, tudo, mas é uma ideia super válida, eu gosto dela. E o Isso é bom, despertar o desejo, isso é bom. Verdade. Ô, Thiago, queria já dar uns parabéns para eles. É o único da empresa de patente de marca que está dentro do nosso grupo. São os únicos. E olha, a intenção, né, Everton, é manter, não é colocar do mesmo segmento. Entendi. legal. Essa é a proposta nossa. Até para não dar conflito, né? Até para não dar conflito. O networking, quando tem cadeira única, costuma dar mais certo. Exatamente. Mas assim, gente, eu tenho certeza que vocês vão pegar muito conteúdo lá. Com certeza. Já estamos. Muito conteúdo. A galera tá meio tranquila, tá deixando vocês participar um pouco, né? Se Verdade. enturmar ali, mas logo o negócio Coisa a chapa boa. vai esquentar. Mas é o Aí que a gente quer. A gente Aí, ó. quer... Vem muita coisa desafio, boa. né, a Thiago? chapa vai A esquentar. gente quer desafio, quer crescer, E quer aí? ajudar. Acho que essa troca de experiência, ela é muito vantajosa porque um ajuda o outro, um cresce com o outro ali. A vida deixa de ser um empreendedor solitário. E andar sozinho é ruim, né? E aproveitando que a gente entrou no network, eu queria fazer até uma pergunta para vocês. O que o network pode ajudar vocês na empresa de vocês? A gente busca, foi o meu intuito até a procurar o grupo, né? Além da gente conseguir
trocar experiência com outros profissionais. Sim. Nossa primeira vez realmente ali tocando um negócio. E quando você vira realmente empresário, a parte técnica não é o bastante. Você saber fazer a parte técnica do seu trabalho é o mínimo. Você descobre que é realmente o mínimo. É o que você tem que acordar e fazer todo dia. Você tem que saber um pouco sobre tudo. Você tem que saber um pouco sobre marketing, tem que saber um pouco sobre realmente sobre finanças, tem que saber um pouco sobre tudo. E o nosso intuito é realmente trocar essas experiências para a gente conseguir atalhos, de repente, problemas que às vezes a gente acha que é um elefante, às vezes vai conversar com outra pessoa e vê que é uma formiguinha, então você consegue ali passar. E também buscar parceiros. Acredito que hoje a gente consegue crescer muito com parceria. Então, às vezes a gente fala muito... Às vezes tem contadores, que tem clientes que necessitam desse serviço e o cara não presta esse serviço, também não tem ninguém para ele poder indicar. Então, a gente veio atrás de pessoas que pudessem nos auxiliar, tanto em parceria quanto em troca de experiência. E a gente também veio com total mente aberta e coração aberto para poder auxiliar outras pessoas também. Porque, às vezes, um problema visto de visões diferentes, né? Você trazer um problema para 5 pessoas avaliar, você sai com a solução. Uma solução, você vai sair dali. Tem que ter um brainstorm ali, né? Entendeu? Então, o nosso intuito é esse. Realmente crescer, buscar parceiros, mas também conseguir ali ter essa troca de experiência, aprender um pouco mais com quem tem mais experiência de mercado, conseguir cortar esses caminhos, bater menos a cabeça aí. E a gente sempre conversa, eu, Thiago, o Bruno, ser interessante, não interesseiro. Exatamente. Eu lembrei do Everton ontem, o cara falou a mesma coisa. Exatamente. É uma troca, né? Na verdade... É uma troca não só para a empresa, né? Porque a gente vai como empresa, mas nós somos pessoas individuais, então a gente também pode auxiliar com nossas experiências. Se a gente conversando ali vê que... o empresário está conversando com a gente, né? Enquanto pessoa está precisando de alguma ajuda, que não é do nosso ramo, mas são de coisas que a gente conhece. Então, por exemplo, como eu tinha comentado com o Everton, acho que você não estava aqui nos bastidores ainda, né? Eu tenho um contrato com empresas de terceirização cosmética, então se ali na conversa surgir alguém que está querendo fazer um cosmético, a gente pode indicar já essa empresa, e querendo ou não, gera confiança, porque é alguém que já conhece, então não é só ir lá no Google, viu que essa empresa existe uma pessoa que já conhece ela, que pode indicar, que pode falar os serviços que já foi feito. Então, isso passa confiança. A gente quer conhecer mais a fundo, né, os serviços. Eu, particularmente, gosto de indicação. Gente, a gente tem um quadro aqui muito legal. Esse quadro aqui foi quem intitulou ele, foi o nosso amigo roster, Bruno. É ele que conduz o podcast, mas hoje ele não está aqui, nós estamos fazendo a honra para ele. E é o momento doce e o momento amargo. E nós vamos começar pelo pior, né? Qual foi o momento amargo assim que vocês tiveram quando vocês abriram a Base, poxa, que marcou? Acho que acredito que foi realmente dar esse primeiro sair e fundar a empresa e enfrentar esses desafios que a gente ainda não tinha enfrentado, né? E uma coisa que a gente melhorou muito, mas que foi durante ali os primeiros 60 dias, um momento bem amargo, foi a gente conseguir realmente mostrar pro empreendedor a importância de se fazer o registro. Eu acho que hoje a gente tem uma facilidade maior em uma conversa de conseguir transparecer isso para o cliente. Então, acho que o nosso momento amargo de início foi... A gente tinha ali algumas reuniões que a gente terminava a reunião, um olhava para o outro assim, tipo... Nossa, e aí? Será que ele entendeu? Será que vai dar certo? Entendeu? E aí a gente tinha essa dificuldade de realmente mostrar para a pessoa a importância, né? Mas a gente hoje... graças a Deus, conseguiu evoluir, a gente venceu já esse primeiro desafio dos muitos, né? Então, hoje a gente tem mais facilidade, hoje a gente já consegue
ter mais resultados positivos nas reuniões, né? E agora quer falar o doce? Que eu acho que... Não, calma, vai no amargo ainda. Vai no amargo. Eu acho também que na estruturação, porque como todo negócio, a Basic foi uma ideia. Então, a gente começou bem pequeno. Então, a gente não tinha CNPJ, a gente não fazia contratos. Então, os primeiros clientes que a gente atendeu, a gente não tinha ainda esse processo estruturado. E acaba que hoje a gente olha para trás e fica, nossa, como que a gente trabalhou desse jeito? Mas hoje já está tudo estruturado, a gente tem CNPJ aberto, a gente emite nota fiscal, a gente tem um processo mesmo, né? Acho que... Nesse momento, Amargo, teve algum cliente que chegava, cara, isso aqui nós fechamos, vocês já foram confiantes, chegou lá e... Já. E deu ruim o negócio, cara... Já teve cliente de solicitar contrato, né? A gente mandar o cara assinar um contrato e sumir. Assim. A pessoa mandou toda a documentação, mandou documentos tudo. A pessoais. sorte é que, assim, a gente realmente só dá a entrada no pedido da pessoa após o pagamento, né? Então, assim, ela sumiu. E aí a gente fica nossa, o que aconteceu? O cara sumiu, né? Tava tudo certo, já tá tudo assinado. Aí liga, nada, chama nada, o cara simplesmente sumiu. E também na ânsia da gente, assim, fechar o contrato, tudo. No começo a gente aceitava alguns meios de pagamentos, por exemplo, assim, atualmente a gente só trabalha à vista, Pix, cartão de crédito. E aí parcela, né? Mas a gente parcelou ali no boca a boca. E, nossa, para receber foi uma dor de cabeça, então... Recebemos, mas assim, foi... Nossa, dor de cabeça. Esse momento amargo é difícil, né? Todos nós temos, né? Todos passam por isso. Mas no começo, né? Pra acontecer uma vez e você nunca mais fazer. Aprende com isso, né? Isso é verdade. Tem que tomar cuidado, porque se nunca mais, assim, às vezes ele foge da casinha, viu? Fica muito forte falar nunca mais. Fica muito forte. Mas assim, o momento amargo todos nós temos, tá? Então, você empreendedor que está assistindo o nosso podcast hoje, tanto o Gabriel, quanto a Verônica, quanto o Everton, quanto a mim, Thiago, todos nós temos um momento amargo. Quando a gente começa, a gente não sabe o que vai ser amanhã. E aí você se surpreende com muitas coisas que vêm no caminho. Você se surpreende com o cliente que te deixa na mão, você se surpreende que você acha que você tá voando ali, de repente corta tuas pernas e você cai, aí você, cara, e agora o que eu vou fazer? Você se surpreende os desafios, aí você tenta voltar para trás, não, vou parar, chega, não é para mim. Só que se você parar no primeiro desafio, se você parar na primeira pancada, achar que não é para você. Porque, na verdade, às vezes a gente acha que tem coisas mais fáceis e não tem nada mais fácil. Não tem nada mais fácil. Eu vejo a galera falando assim, cara, vamos pro digital, não sei o quê. Gente, tem que ralar também. Não é fácil, o digital também é difícil. Eu já gastei muita grana com o digital. E aí, esse ano foi um dos melhores anos que eu tive no digital, porque eu comecei a entender como funcionava. Então, teve um momento amargo, né? Então, se você quer montar um negócio, se você quer empreender, não desanime na primeira pancada. Não desanime se alguém falar alguma coisa, não desanima se talvez o que você está fazendo não está dando tão certo, porque às vezes aquele certo ali muda o jogo, muda o caminho, e, cara, Deus ele sempre vai pôr alguém no seu caminho para te ajudar. Primeiramente, Deus sempre vai te ajudar. Eu acredito que nós todos acreditamos em Deus, assim, primeiramente eu oro de manhã e falo, Senhor, abençoa a BGS hoje, abre as portas, traz cliente. Por mais que eu ligue, Gabriel, vou lá, ligo 1, ligo 2, ligo 3, ligo 4, Senhor, abre as portas. Se está faltando alguém para abrir as portas para mim, aquela porta lá, coloca esse cara no meu caminho. E aí as coisas acontecem. Então esse momento amargo, às vezes, ele é só um processo. Ele faz parte. Ele faz parte da vida pessoal, faz parte da vida empresarial, faz parte do casamento, faz parte de tudo, né? Então, se você tá com algum problema aí, tá passando um momentinho aí amargo, difícil, tem empresários aqui que já passou a mesma coisa que você passou, e olha, não para não, segue avante. Thiago, eu costumo falar, começar, né? Deu o primeiro passo, igualzinho que vocês falou. Começou, se vocês não tivessem essa coragem de começar, a empresa não estaria onde está hoje. Então, vocês deu o primeiro passo. Então, o segredo, Thiago, é começar. Exatamente. Comece. E se a gente também não tivesse tido esses momentos amargos, né? Hoje a empresa não tinha a estrutura que a gente tem, o processo que a gente tem.
Então, serviu para a gente aprender, correr atrás, estudar mais, saber o que funciona, saber o que vai dar certo e seguir em frente. Uma parte boa do momento amargo é que você cria resiliência. Uhum. Você fica resiliente. No próximo momento amargo já não te machuca tanto mais. Uhum. Você vai criando Você já tá mais cascudo ali, já bate. Vai criando a coraça. Vai né, criando a pra poder coraça. aguentar. Então isso é importante. Mas a gente não vive só de momentos amargos, né? É, O meu co-hoster aqui, o meu amigo, meu sócio, parceiro, não trouxe o docinho hoje. Não trouxe. Hoje ele não trouxe o docinho, que normalmente a gente põe o docinho aqui na mesa. Não é, no momento doce, né, Ele Thiago? entregou. E é o momento... Nossa, vou ficar chateada. Não, mas hoje, Ó, eu tava hoje é parado, feriado, tinha a gente não parado de abriu a comer- loja. Eu tinha parado de comer açúcar, já tava, cara, tô esperando só o docinho. Eu até ia mandar mensagem pro ele, Everton, esquece o Doce do docinho. momento ali, né? Hoje é feriado, Thiago, não, você viu, porque ele Ah, não, ele Na tá próxima na- vez que a gente vier, ele traz. É, Ele Ele falou que pega não ia em dobro. trazer, porque domingo a gente já vai comer muito chocolate. Então, Isso aí, ó. deixa. Os bastidores eu falei isso pra ele. Mas agora conta pra nós, qual foi o momento doce da Basic? Agora- Depois que a Basic começou, cara, esse aqui, nossa, a gente não parava de pular de alegria, porque o empreendedor tem isso, né? Ninguém vê os bastidores, a gente fecha o contrato, quando sai da porta pra fora, Sim. Começa a graças comemorar. a Deus, fechamos isso e tal. Olha, eu lembro de uma cliente que chegou de indicação, né? E ela estava querendo registrar a marca dela. E ela procurou outras empresas, tudo, só que muitas vezes a empresa é muito, como eu posso falar? Burocrática? Muito burocrática, muito manual, muito, ó, aqui tá nosso PDF, é isso daí. E a gente não, como ela, muitas pessoas que chegam até a gente são leigas, sabem que o registro de marca é um passo importante, que é necessário, mas não conhece detalhadamente o processo, não sabe realmente a importância. Então, a gente sentou com ela, conversou, marcou uma reunião para ela explicar o negócio dela, a gente entender como funcionava, os serviços que ela oferecia. E aí, eu lembro que ela saiu da reunião, né? Ela fechou com a gente, né? Depois de um tempo, depois da reunião, né? Que eu digo. E ela falou, olha, ninguém tinha feito essa reunião comigo, ninguém me tratou dessa maneira, eu confiei em vocês, eu gostei do que vocês falaram, me passou confiança, me passou profissionalismo e acabou fechando o contrato com a gente. Então, ver que o nosso atendimento, a nossa forma humanizada, porque por mais que seja um processo burocrático, quem está por trás da empresa, né, o cliente que procura a gente, é uma pessoa. Então, ele tem que ser bem tratado, ele tem que ter uma experiência com a gente mesmo, uma experiência positiva e pessoal mesmo, né? Então, quando ela fechou com a gente, eu senti que a gente estava no caminho certo, sabe? E aí, Gabriel, que assim, cada um tem uma percepção, né? Esse dia foi maravilhoso, mas eu acho que para mim, e acho que ela vai lembrar, foi um cliente que a gente atendeu de uma empresa na nossa região, e ele já tinha entrado em outro processo, não tinha dado certo, mas o profissional que fez na época não instruiu ele da maneira correta. E, na verdade, o processo ele teve um erro técnico, né, do profissional que depositou a marca. E aí eu mostrei para ele, eu corrigi o erro, a gente deu entrada e correu tudo bem, né? E ele acabou indicando mais 2 pessoas pra gente e foi a primeira pessoa que elogiou a gente. A gente tinha acabado de abrir o Google Meu Negócio e assim, eu nem tinha chego a pedir para ele avaliar. Aí eu fui falar com ele, ele não, já avaliei. Então, ele trouxe indicação e foi a primeira pessoa que avaliou a gente lá, deixou elogio pra gente. Então, isso daí foi muito gratificante, assim, saber que... Porque a gente mexe um pouco com o sonho da pessoa, né? Sim. Então, saber que você fez, querendo ou não, parte ali de um pedacinho do sonho da pessoa é muito importante. Então, Sim. aí foi um momento que eu falei, nossa, vale a pena fazer isso aqui, porque a gente faz a diferença no sonho da pessoa, né? Sim. Que é o legal. Legal, isso é bom, né? É bom ter os momentos doces, né? Não, Cara, é maravilhoso. Eu falo porque eu passei alguns momentos amargos, momentos doces, depois momentos amargos na sequência, e isso forja a gente, né? O caráter, a estrutura, e esse ano só tem sido surpresa. Ano passado nós
viemos voando, no final do ano nós temos um momento amargo, eu falei, cara, por que isso, né? Só que a gente já tava voando no ano, então a gente segurou o rojão. O Everton sabe disso, um parceiro nosso do lado. E aí em janeiro já voltou de novo naquele pico, falei, pô, Deus é muito bom, né? Que na verdade Deus ele abençoa, só que se você não trabalhar, cara, Se você não vai for lá, funcionar, né? atrás, não Ele vai fazer a parte dele, nós temos que fazer a nota, Sim. né? Verdade. E aí, esse ano, agora, essa semana, na verdade, recebi algumas ligações de clientes grandes do nosso Brasil. Legal. E o cara saiu de uma outra empresa, foi para uma empresa gigante e falou, ele ligou para mim, mandou uma mensagem ontem, na verdade, e falou, cara, quero contar com vocês. Que Eu legal. falei, caraca, velho. E assim, às vezes a gente não dá tanto crédito, né? E eu fiquei pensando, falei, pô, como Deus é bom, porque, na verdade, a gente faz o nosso trabalho. Faz. De estar ali, resiliente, trabalhando todo dia, confiando. Só que aí as coisas às vezes fogem um pouco do controle, né? Do nosso controle, mas está no controle de Deus, isso você pode ter certeza. E aí, de repente, esse cara me ligou. Falei, Thiago, beleza, aqui é fulano. Eu sei que é o cara, tava marcado lá. Não, fulano de tal. Falei, opa, beleza, tudo bem. Tá, cara, eu quero contar com você aqui, empresa tal. Falei, caraca. Aí fiquei pensando, falei pra minha esposa, pô, e isso é tão interessante porque a gente conseguiu alguns clientes agora no começo do ano, fora esses clientes grandes aqui, e sabe o que me remete? O seu nome. O nome da tua empresa. Porque, e isso é importante, sabe por quê? Porque quando o cara abre lá o site, na minha mentoria particular, uma das coisas que eu ensino para as pessoas é tenha um site. Site, exatamente. Isso faz Sim, parte da minha mentoria pessoal para transportador. E eu falo para ele, você precisa ter um site. Isso é muito importante. E aí tem alguns nomes legais lá que a gente já trabalhamos junto, e alguns trabalham até hoje. Quando um prospecto seu olha isso, É outra coisa. fala, cara, essa empresa tem referência, né? É Essa outra empresa coisa. aqui, eu posso confiar. Olha a altura dos clientes que ele tá trabalhando junto. Às vezes a gente olha para o digital e pensa só no Instagram, no Facebook, né, nas redes sociais, né? Mas o básico, né, também funciona. E o site é uma dessas coisas. Ele passa, né, autoridade. No site, dependendo do seu tipo de serviço, você consegue colocar portfólio. E foi uma das coisas que a gente investiu também. No início a gente não tinha site, mas hoje em dia a gente está querendo até aprimorar, né? Colocar isso também aí. a parte de blog, colocar o nosso portfólio lá mesmo, né? E No nosso treinamento, a primeira coisa que eu falo, você tem que fazer um site, amigo. Fazer o site. Você precisa. Ó, a gente já tá no ainda bem que vocês já caminho fizeram. certo, Vocês estão no pô. Mastermind, mas já fizeram. E outra, dentro do nosso grupo tem pessoas que faz também. Thiago. Exatamente. Tem pessoas que E, faz. e assim, você falou sobre mudar a cara do site. Aham. Eu tomei um puxão de orelha de um cliente grande. Ele falou, cara, ele fala com o portal. Eu falei, meu, seu portal tá muito ruim. Já dei aquela recuada, me defendi. Você não espera essa, né? Pô, eu olhei teu portal lá, mas tá muito ruim. Aí eu peguei e falei, pô, sério, cara? Pô, sério. Aí eu fui ficar com um portal novo, que agora tem blog, tem informação de transporte atualizada, assim, um negócio fora da casinha. Mas o que eu falo, esse tipo de feedback é muito importante. Porque E às quando vezes o cara não falta sabe, e quando uma pessoa não sabe onde ela receber tá. isso? Mas eu aprendi isso na dor, né? Que a crítica, ela bem ouvida, ela te ajuda. Porque o cliente que te elogia, pô, maravilha. Mas o cliente que te critica, muitas vezes ele tá apontando algo que você precisa pode muitas melhorar. vezes melhorar. É claro que nem toda crítica tem fundamento, Sim. mas algumas pode ter que ter algum tipo de fundamento. Então essa crítica, pô, fez você evoluir. Então E muito. o cara abriu o olho pra, de repente, algo que na sua cabeça tava tudo ok, tava bonito. Aí, Não, mudou muito. Agora tá bem legal. Tem aba de blog, tem muita Mas coisa legal. Ô, Thiago, Blog é nessa super parte legal, super interessante. de feedback, eu vou falar de mim, pessoalmente. Eu aceito pessoas que têm mais resultado que eu, cara. O cara tá ferrado lá, mano. Quer falar as coisas, não é, Thiago? Não, mas Não, tem algumas coisas assim que é interno, né? sim. É interno nosso aqui. Pô, peraí, que empresa que você construiu? Sim, não. O cara tem que ter uma... Eu não sou contra coach, eu sou formado em coach Coach. desde 2014. Então, assim, eu gosto muito da performance, muitas coisas.
coach, PNL, toda essa área, eu gosto muito do comportamento humano. Uhum. Quando você entende o comportamento do seu cliente, você entende o seu negócio. Isso é verdade. A grande falha dos empreendedores é, eu vou vender isso aqui, pronto, acabou. Beleza. Se o seu cliente não gosta, você não vai vender. Se você não entender quem é o seu cliente, como que o seu cliente gosta, e às vezes o cliente chato vai falar coisa que incomoda a gente, o nosso ego, só que é ele que vai fazer você vender mais. Exatamente. Então o que o Everton falou é certo, cara. Cara, peraí, não é arrogância, tá? Sim, é. Peraí, mas o que você já construiu? Não vou falar pro cara, vou avaliar comigo. O que esse cara construiu? Tá construindo, tá crescendo, beleza. Aí eu vou avaliar a crítica dele, né, e tal. Agora você não construiu nada. Deixa eu dar uma avaliada, não deixa quieto, vai. É o famoso empresário de palco. Deixa pra lá. A gente tem mais um quadro. Quadro do nosso amigo Bruno. Vou citar ele, porque senão ele vai ficar bravo comigo. Brincadeira. Se eu soubesse, se você soubesse tudo isso, o que você falaria pro seu eu do passado? Antes de você começar, tudo que você sabe hoje aqui, vocês dois, da Basic. Eu acho que acho que eu falaria para acreditar realmente no sentimento que floresceu. Ser mais paciente, entender mais entender um pouco mais o processo, porque às vezes quando a gente vai empreender, a gente acha que é tudo muito 1 mais 1 é 2. E muitas vezes 1 mais 1 dá 3, né? No mundo do empreendedorismo, né? Então, a gente quer resultado tudo muito rápido, mas é tudo construído, né? Então, um passo de cada vez. Mas assim, acho que era isso. Mas O que você faria diferente? Você e a Verônica? Acho que você, é claro que ninguém começa extremamente estruturado, mas eu acho que a gente teria começado com pelo menos o mínimo de estrutura ali, já tendo um contrato, já tendo muitas vezes um CNPJ logo de primeira. Então, assim, a gente começou, é o que eu falei, a gente saiu do empreendedor, que era uma segunda renda, se atirou no mundo do empreendedorismo mais como empresário já, né? E a gente não virou essa chave, a gente não estruturou os processos, e isso faz total diferença, né? Então, acho que eu particularmente teria feito isso diferente. O que você acha, Verônica? Ai, não. Eu teria feito, como o Gabriel falou, né? Até citei aqui o contrato, porque ele assegura a gente, né? Ele é uma segurança tanto para o cliente como para a gente também, como empresa, né? Que mais? Teria melhor, porque quando, como o Gabriel comentou, né? A gente vinha de outras profissões e decidiu empreender com registro de marca. E eu lembro quando o Gabriel saiu da CLT, né? Ele achava que a gente ia fechar 20 registros em um mês, assim, sabe? Ficar milionário. E como eu já estava, assim, nessa parte, eu sou formada em comunicação, né? Eu já trabalhava com contratos, clientes, então eu tinha já mais um tato. Eu falava, olha, não é por aí, não vai ser assim não, né? Todo empolgado. Na verdade, acho que a gente deu certo, porque normalmente sempre tem que ter um que é mais ousado, que vai ter que dar a cara ali, e alguém para poder segurar a rédea ali para não deixar sair correndo também. O Gabriel não... Então, eu sou essa pessoa de tipo, tô com a ideia, vou formar, vou fazer. Então, o que eu falei para Verônica, não, agora semana que vem eu vou pegar o telefone e eu não vou sair do telefone. E eu sou muito... semana que vem, né? E eu sou muito focado, né? Eu quero ver isso na segunda-feira, tá? Eu vou pegar pra ele na segunda-feira. E eu sou muito focado nisso, de tipo, não, vou fazer. E a Verônica, ela vem com mais... Nessa parte, ela vem com esse mais pé no chão, de tipo, ó, não é assim. Cuidado com os não. É que o Gabriel saiu do comércio e a venda física, numa loja física de produtos, é diferente. Sim. E eu já sempre fui prestação de serviço, então eu já sabia disso, né? Mas hoje em dia ele tem esse conhecimento e... Como eu posso falar? Hoje em dia, olhando para trás, a gente começando a empresa, a gente também corre atrás dos clientes, assim como você, né? E aí eu olhava assim, por exemplo, ligação, né? Telefone. Não vai funcionar.
estamos na era do digital. Então a gente não fazia, sabe? Quando às vezes a gente precisa chegar até o cliente para ele ver que precisa da gente. Gostou, né? Thiago? E o mais, desculpa até cortar, mas o mais doido. A gente saiu, né, naquele dia No evento. do evento e a gente foi comer um lanche. E aí é o momento de reflexão, né? Que você Cabeça tá explodindo. Será que esse cara tá falando alguma coisa correta? Aí eu olhei pra ela. Escuta isso, viu, Alberto? Aí eu olhei pra ela e falei, pô, não é possível. 100 ligações no dia e tal. E aí a gente conversando, eu falei, pô, mas será que alguém atende? Aí ela, sei. Esse cara é louco. Não, mas ela, não sei, será que alguém atende? Aí a gente fica naquela, pô, será? Aí eu falei, Tentar, saber? né? Mas vai acontecer a pessoa não atender. Se a gente ligar, não atendeu. É que às né? vezes a gente fica com vergonha, né? A gente pensa, não vou ligar. Aí a gente fez um teste. Não, vamos começar pequeno. Aí, acho que 3, 4 ligações. Cara, o negócio aconteceu. Aí eu olhei pra ela e falei, não, agora segura, agora eu vou ligar. Atenderam? Todo mundo. Atenderam? Atendeu. Aí, Feedback positivo? sim, foi educado, tudo. A gente acha que vai ser experiência de telemarketing, né? Você vai ligar, a pessoa vai te xingar, desligar na sua cara ali. Não, a recepção é bem tranquila. E eu falei pra ela, não, agora vamos mudar. Você ligou para pessoas que você nunca tinha... Aleatório, dentro da nossa região. A gente Sim. ligou para uma lavanderia. Assim, selecionamos aleatório. Falei, vamos fazer um teste. Sem muita... A gente não teve nem muito estudo de mercados. Foi um teste mesmo. Não, assim, não tinha ainda, não tinha o PDF ainda, né? Foi um Que a gente teste, passou lá no assim, Mastermind. tipo, ó, vamos pegar aqui 4 empresas aqui, vamos ligar, vamos ver o que dá só para um teste. Aí 2 atende E a gente ainda tava muito naquela do tipo, pô, se ninguém atender, porque não funciona mesmo, né? A sorte. Aí atendeu, eu falei, não, então o negócio, pera lá, então o negócio funciona. Então agora a gente lembrando, assim, agora, né, olhando para trás, a gente acho que teria feito isso de diferente, visto que o básico, a ligação, funciona, né? Mas... Você já ouviu falar de SDR? Já. Sim. Já sim. Na verdade, a gente está pensando em dar esse passo para poder trazer um pouco de cliente de tráfego pago, mas eu vou fazer toda a função orgânica. Assim, gente, eu não sou contra o SDR, tá? Inclusive, meu time de vendas é time humanizado. Uhum. Porque, assim, ó, pra você entender uma venda, você precisa perguntar. Sim. E a pergunta é o seguinte, o que aquele cara precisa? Você pegou um script que eu mandei lá no Mastermind, que ele é muito valioso. Sim. Ele é muito valioso. Então você liga pro cliente, você pergunta pra ele, poxa, eu sou aqui da Basic e tal. E quebra o gelo. Sim. Não vai de cara na venda, quebra o gelo ali e tal, conversa com ele, entende. Pô, você já tem marca, que legal. Já passou por alguma dificuldade? Alguém de copiar o seu nome? E aí o cara já solta. Porque ele vai falar. Vai. E aí se ele fala, não, pô, e tal. Aí você... Eu nem vendo pelo telefone, eu marco uma visita. Pô, posso dar um pulo aí? O telefone é mais... Só pra gente bater um papo e tal. Contato. E aí você vai. Vocês vão se surpreender. Isso eu tenho certeza. Olhando hoje em dia para trás, né, a gente vê que quando a gente iniciou, né, no ramo, porque registro de marca é feito online, né? Pode ser feito online. Então, a gente pensou assim, vamos vender para todo mundo do Brasil. Então, a gente fazia a prospecção, né? E mandava para todo mundo, de todo o Brasil, né? E aí, a partir do momento que a gente pensou assim, não, vamos começar pensando um pouco menor, vamos focar aqui na região. Onde a gente mora. A gente começou a conseguir fazer as visitas, as reuniões, né? E aí a gente conseguiu fazer marcas super reconhecidas aqui na região, que já franquearam tudo. E são marcas Vocês podem citar alguma dessas marcas que vocês atenderam ou não? Sim, acho que pode, né? Porque a gente tem no contrato. Cita a aí, gente atendeu a Quitrage, que é uma loja referência em aluguel de trajes de festa e de noiva, né? Uhum. É uma loja já que, se eu não me engano, tá com 24 ou 25 anos. Agora, na nossa cidade, a gente fechou o contrato com a Ortopisos, que é uma referência lá, né? Vocês são de Hortolândia? Somos de Hortolândia. Então, aqui na região, a gente focou e ficou bem forte. Então, no nosso portfólio, a gente tem empresas grandes que todo mundo conhece, já passou
passou, já viu. Em Americana foi... Apoio Mix. Apoio Mix, isso é o nome. É uma loja de artigos de festas e descartáveis, e eles têm já mais de uma unidade, se eu não me engano, eles têm 2 ou 3, Vão né? abrir a terceira. Vão abrir a terceira. Então, a gente começou a focar aqui na região e crescer com isso. E com isso, a gente foi ganhando clientes organicamente também. E aí, isso foi muito bom. A gente viu que estava no caminho certo. Dá certo então, Everton, ligar? Dá. Ô, Thiago, só aproveitando o que ele falou, eu vou falar algo que era a cultura da nossa empresa. Representantes, vendedores que iam oferecer serviço pra gente pessoalmente, Thiago. Eu vou passar um insight já pra vocês, hein? Eu falava pra minha esposa, eu só vou fechar contrato se a pessoa comprar pelo menos um brigadeiro aqui. Thiago, se a pessoa entrar já querendo conversar comigo só para oferecer o trabalho, não fechava, né, amor? Agora, os vendedores que eu fechei, sem brincadeira, chegava assim, dá um café, pegava isso, né? Ia lá e falava assim, quando você tiver um tempo, eu posso conversar com você? Não, agora alguns, um desespero, colocava a maleta em cima do balcão, assim, meu amigo, então, um minutinho, já querendo oferecer. Não, Thiago, vamos, se você for a algum lugar assim, cafeteria, cara, nesse ramo de comer... Agora pede alguma coisinha e pergunta pro cara. Quando você tiver um tempinho, um minutinho, a gente conversa. Isso, deixa ele à vontade, porque se ele sentir pressionado, ele não fecha. Quando a gente fechou, por exemplo, o contrato com a Arquitrage, né? A gente tinha feito nosso casamento e todo o traje do Gabriel tinha sido alugado lá. E quando eu fui conversar com as meninas, né, que são donas da loja, eu citei, eu falei, a gente já foi aí na loja, conhece, gosta do serviço de vocês, então queria conversar sobre registrar a marca de vocês, porque a gente tem um carinho também, sabe que é uma marca importante, foi importante na nossa vida, né? Foi no dia do nosso casamento. E mesmo Nossa, assim, que legal. Foi lá ainda, visitou elas pessoalmente, bateu um papo. E já tinha fechado o serviço com eles, já, né? Já. Fica bem mais fácil. E mesmo assim a gente ainda teve a preocupação de não vamos tentar fechar a distância, vamos lá, conversar pessoalmente, explicar, olho no olho. Vou te dar mais uma dica aqui valiosa, hein? Não sei se você já fez, né? Mas um cliente seu fez para você. Foi o cliente que te elogiou e que te indicou uma pessoa. Sim. Eu não sei se você conseguiu fechar com ele, com a pessoa que ele indicou. Sim. E ele te indicou para alguém? Essa segunda pessoa? Ainda não. Você pediu para ele? Não. Não tenha vergonha. Pede que você vai ver a surpresa. Te garanto. Te garanto. Forte. Te garanto. Liga para ele e fala, poxa, que legal, cara. Quanto tempo a gente se fala e tal. Pô, você consegue indicar alguns... Quantos empresários você conhece? Aí ele vai te falar. Você tem uns 5 empresários na sua lista telefônica? Aí tem. Pô, você consegue indicar uns 5 para nós? Sem compromisso, só bater um papo com eles. Isso vai multiplicar demais. E assim, a percentual para você fechar o negócio com essa indicação é grande. As pessoas têm medo de pedir. Tem vergonha de pedir. Né? Criança não tem vergonha de pedir nem de implorar. Ô, Thiago, Criança, quando quer um doce, fica ali no seu pai, me dá um doce, me dá um doce. Até conseguir, né? Até conseguir. E isso é uma estratégia. Sim, tá? sim. Eu ligo para meus clientes e eu converso. Cara, você consegue me indicar o fulano lá que a gente entrega para ele? Ô, Thiago, com certeza. E se eu não pedisse para ele? Não ia chegar. Faz sentido. Então, uma dica para vocês. Pega os clientes que indicaram vocês, ou até quem não indicou, mas quem fez e saiu satisfeito. Eu acredito que todos saíram. Poxa, ô fulano, deixa eu te perguntar, você conhece bastante empreendedor, bastante empresário aqui da região? Poxa, conheço. Cara, você não consegue me indicar pelo menos uns 5 aí da sua lista de contato? Que é mais conhecido seu e tal? Ô, Gabriel, indico sim, você de repente chega que tá chegando os números. Tá chegando lá. E ainda manda a pessoa, ainda fala assim, avisa ela que eu vou te chamar. Não precisa nem me pagar o café, viu? Tenho certeza. Se você colocar isso em prática... Gente, indicação, ó, ligação e indicação sabe por quê? A gente só indica alguém que a gente gostou do serviço. Exatamente. E se o cara é meu amigo e ele fala assim, ó, vai lá e faz com o Thiago, ô Thiago, vai ali e faz a patente com o Gabriel. Ô Gabriel, network é isso. Quantas pessoas indicou? O Everton me indicou pro Bruno, o Bruno me indicou pro outro e foi indo. E hoje a gente tem uma rede gigante. Então essa indicação,
Às vezes, no primeiro momento, talvez não feche o negócio, o cara tá numa situação diferente ali do momento da vida dele, da empresa. Mas em algum momento... Em algum momento, lembrar mas de se ele você. não fechar, eu te garanto, ele fala, cara, eu não vou fechar, mas eu tenho alguém que tava procurando sobre isso. Porque sempre tem alguém que tá perguntando pro amigo, cara, você sabe quem faz isso? Você sabe quem faz aquilo? Aí o cara, poxa, alguém perguntou pra mim sobre isso, eu vou te indicar pra ele. Eu recentemente comprei esse novo celular, né? Aí eu fui retirar, né, com o importador. E aí ele pegou e falou, nossa, eu vi que você trabalha com marcas, né? Vou indicar você para um amigo meu, porque ele tá com uns problemas, assim, não sei qual que eram os problemas, porque ele não chegou a comentar. Mas só da gente ter o contato ali, já é uma indicação. E os clientes que chegam de indicação, a maioria a gente fecha. É muito mais fácil. Ô, Thiago, eu ia falar, foi um cara esses dias vender seguro de vida, e ele fez isso mesmo. Depois que a gente conversou lá, ele falou, indica cinco pesos aí, e mandou eu já pegar e mandar uma mensagem. Ele falou, você indicou. Tem pessoas que você conhece aí? Aí você, na hora, tem. Aí você Cara, indica pra mim, manda aqui pra mim no meu contato, fala que eu vou chamar eles. Isso, já manda você mandar mensagem pra cada um, falando que o fulano vai entrar em contato com você. E isso assim, é infalível. É infalível. É legal. É infalível. Isso dá muito retorno, não precisa ter vergonha, o cliente não vai te xingar. No máximo que ele vai fazer é não enviar. No máximo ele vai falar, cara, não tenho. Mas vou te falar uma coisa pra você. Dificilmente, né? As pessoas querem participar do sucesso das outras. Exatamente. Uhum. E se eu posso fazer alguma coisa pro meu amigo crescer, ou ter vantagem, se dar bem, então, cara, que é meu amigo, né? Mas se eu posso fazer alguma coisa pra ele crescer, eu falo, não, cara, vai lá, fala com o Gabriel lá, registra a marca da tua empresa. Meu, vocês vão se surpreender. Podem ter certeza que vocês vão se surpreender. Gente, o papo tá muito legal, né? Final, hein? E assim, passa muito rápido. Passa muito rápido. Boa. E uma coisa que eu peguei aqui, cara, quando você sai da sala, o que fica é a sua marca. Sim. Isso é sensacional. O nosso nome, né, o Basic, vem, acho que foi eu que inventei ele, né? Conta aí a história, porque Basic... O Basic vem do inglês, né? Basic é básico, na tradução, né? E aí é o nosso slogan, né? Que registrar a marca é o básico para o sucesso. O meu o básico funciona. E funciona. O meu o básico funciona. O Alberto já colocou o cronômetro lá, hein? Já foi. Gente, foi muito bom. Que maravilhoso conversar com vocês aqui. Sensacional. Foi uma honra para nós ter chamado vocês. E uma honra para nós você estar no Mastermind. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Vocês vão dar muito fruto. E um deles aí já dando spoiler aqui é a BGS Transporte. E eu tenho que mexer com isso aí. Preciso... Em breve o Maria Empreende, Com né? Sim, eu quero agradecer vocês por ter aceitado o nosso convite. Nós que agradecemos. Quero agradecer por você estar participando do Mastermind. A ideia do Mastermind, gente, é vocês crescerem. A ideia do Mastermind, você que ainda não está participando, eu quero fazer esse convite para você aqui agora, é para que você alavanque a sua empresa. Eu tenho certeza que às vezes fica pensando, cara, mais um Mastermind, alguém falando de network. Olha, se você soubesse o tanto de coisa que está rolando lá, conversas, os conteúdos que a gente tem passado, isso é só o começo. Agora, quinta-feira que vem, a gente vai ter a nossa primeira call no Zoom. E assim, eu tô animado para isso, porque eu quero ouvir aqui feedback positivos de vocês fechando o cliente, tendo retorno, indicações. Sem contar, gente, que vocês vão ter a estrutura que a gente já usou, que nós já aplicamos. Então, fica um convite para você que está no nosso grupo do Marie, né? Tem um pessoal do nosso grupo lá, quem participou do nosso evento, junto com o Everton, desde o começo, que o Everton já idealizou isso. Quero te convidar a participar do nosso Mastermind. O nosso Mastermind hoje ele é 997, tá? Você consegue parcelar ele, consegue pagar à vista, da melhor forma que você preferir aí. E assim, vocês vão participar de 3 encontros com nós durante o ano. Vocês não vão pagar o ingresso, vai poder levar mais uma pessoa. Só isso já paga. 997 já pagaria as 3 participações do evento, que vai gerar para você mais conexões. Depois você vai poder participar junto com a gente, que nem a Base que está participando aqui hoje, do nosso podcast, vai gerar conteúdo para vocês, para a rede de vocês. Então, isso é muito bom. E outro fato muito importante é o crescimento da sua empresa. Com certeza. Não tem nada melhor do que ver a sua empresa crescer. Não tem nada melhor do que ver a empresa dos nossos parceiros, das pessoas que estão junto com a gente, ficar estável no mercado, ficar consolidada e continuar crescendo, né, Everton? Sim. O que você fala para quem ainda não está participando lá do nosso Mastermind?
Pessoal, tá aqui. Eu sou especialista em fazer conexões, o Thiago especialista em vendas e o Bruno especialista em tecnologia. E liderança, né? Grupo, liderança. Um grupo muito forte. Tá aqui os nossos convidados que já participam já do nosso grupo. Então tá rolando muitas coisas. Grandes coisas, né? Eles estão perdendo. Vem com a gente que vai ser um sucesso. Já tá tendo retorno, né? Eu vou registrar minha marca. Praticamente já pagou a entrada deles no Maria. Verdade. No Mastermind, né? Só a conversa aqui já valeu. Já. E a gente começa a conhecer, né, outras pessoas, tudo. A gente quer crescer também, né? Então a gente até comenta assim, de futuramente, né, as coisas encaminhando, também ter um espaço físico, um escritório para a gente poder fazer as reuniões nele e ir crescendo, né? A gente começa um ano de um jeito, mas no final do ano a gente já espera estar bem melhor, né? Perfeito. E também o poder do ambiente, né? Porque sim, com certeza. Você tá num ambiente onde todo mundo tá querendo crescer, você desperta a chama em você de querer crescer também. Então, só de você estar num ambiente com pessoas que têm esse objetivo e que querem te auxiliar, já vale a pena. Então, assim, cada encontro você volta para casa ali com a cabeça fervendo de ideias e de... Então, assim, Maravilha. sucesso. Gabriel, a gente já tá no final. Faz o agradecimento e já deixa o seu Instagram. Logo após o Gabriel, já a Verônica também já emenda, já agradece. Pode começar. Gente, quero agradecer pela oportunidade, agradecer o Thiago, agradecer o Everton pela oportunidade. Nosso Instagram é Basic Marcas, tudo junto. Eu queria agradecer, primeiramente, pelo convite, né? Tanto do Maria Empreende, mas também individualmente do Thiago, do Everton, do Bruno, né? Que não tá aqui, né? Mas também faz parte. É o nosso primeiro podcast, né? Mas espero que a gente possa fazer outros, né? E é como a gente comentou, todo mundo precisa registrar a marca, então a gente fica à disposição de ajudar vocês, entender realmente o negócio de vocês, o serviço que vocês prestam e conhecer melhor vocês também. O nosso Instagram, como o Gabriel comentou, é @basicmarcas, é BASIC Marcas, e pode seguir a gente lá, entrar em contato, que a gente vai ficar à disposição de vocês. E quero agradecer também ao Gabriel, né, pela nossa empresa, agradecer a Deus e também ao apoio de todo mundo, da nossa família, do networking. E é isso. Quero agradecer vocês também por sempre estar nos acompanhando e segue o nosso Instagram, @marieempreende, né? É um prazer estar aqui compartilhando histórias e motivando vocês. Show. Mas, pessoal, meu agradecimento a todos vocês, o pessoal que está aqui na mesa hoje. Saudades do Brunão aqui, nosso parceiro. E não deixe de seguir a Basic lá e o Maria Empreende Café e Negócio. Tenho certeza que vocês precisam registrar a marca de vocês. Tá? Isso é muito importante, eu vou fazer isso com a minha e convido vocês também a fazerem isso com a de vocês. Fica o meu abraço, meu Instagram Thiago Neto Transportes, meu @, né? Segue a gente lá, tem muita coisa boa que a gente compartilha e até sexta-feira que vem, no 8º podcast do Maria Empreende Café e Negócio. Um abraço para vocês, até a próxima.